internautas têm curiosidades. Eu acredito que essa pergunta que eu vou fazer agora realmente traga assim, um resultado para eles entenderem como que começou tudo, né? O que te deu essa vontade? O que começou? Onde começou? E qual era a sua profissão antes de... Pelo que eu fiquei sabendo, você era funcionário público municipal. Né? O que você fazia na prefeitura, nesse caso? E a evolução depois, a paixão que você tem hoje pelo acordeon. Me conta um pouco dessa história. Como eu venho dizendo, isso aí começou a partir do meu avô, né, que toda a vida dele ele gostou de instrumento, dedicou a vida dele ao instrumento, porém quase não tocava um pouquinho, né, e consertar nada, entendia da matéria. E ele, por usar o instrumento, ele teve entusiasmo em trazer alguém aqui para o nosso município que desse manutenção dos instrumentos. Então trouxe um amigo dele da cidade vizinha aqui de Muniz Freire, morava no interior, que trabalhava 100% artesanal. Era na época da lima ainda, era assim, ele lixava uma palheta, era um canivete que cortava madeira e um serrote, um arco de pua que furava. Isso aproximadamente há quantos anos? Isso, quando meu avô trouxe, isso tem uns 40 anos atrás. E daí eu nasci, né, em 1978, e logo depois do nascimento já comecei a tocar instrumento, entender. E assim que comecei a andar, ia para a oficina do velho, ficava vendo ele trabalhar, e cresci e nasci assim, vendo ele trabalhar. Então é hereditário, na verdade veio do seu avô, sim, passou para o seu pai também, né? Foi, eles me ajudaram bastante nesse lado, certo, no apoio disso aí. Aí comecei a trabalhar com esse cara chamado José Domingos Lousada, eu desde meus 4 anos eu toco, e com meus 12 anos eu comecei a trabalhar na pequena oficina que ele tinha, artesanal. Quase não cabia a gente os instrumentos ali dentro, naquele espaço. Mas ali a gente fazia, num pedaço de madeira, uma sanfona 8 baixo para tocar. E saía tocando e perfeito. Daí José Domingos ficou doente, daí um tempo, e perdeu as 2 pernas, teve que ser amputada. E não tinha quem desse manutenção aos instrumentos que estavam na oficina. Daí então eu entrei, peguei a oficina toda para trabalhar lá na casa dele, fui trabalhando artesanal. E infelizmente... E você tinha nessa época quantos anos? Tinha uns 12, 13 por aí. Certo. Até meus 15 anos mais ou menos trabalhando com ele. Bom, eu vou perguntar a questão da idade porque hoje em dia a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes, né, perdidos aí, principalmente agora... com a questão que está em questão crack. Sim. Inclusive tem o governo, tem alguns homens poderosos do governo estão falando até em liberar a droga, né, liberar, enfim, né. Então esse trabalho que você está fazendo, que você faz até hoje e que você iniciou desde novo, serve de exemplo para essa rapaziada que está agora nesse mundo errado, né? Sim, com certeza. E eles venham realmente buscar um caminho de sucesso, um caminho de... Então, quer dizer, você serve, por exemplo disso. E a partir desses 12 anos, então, que você começou a fazer esse trabalho, que você assumiu realmente a posição de, vamos dizer assim, de chefe do executor principal da acordeon em termos de manutenção e tudo, é isso mesmo? Sim. Que você assumiu a oficina, qual foi o que veio mais depois de resultado? Aí... Infelizmente, esse meu amigo, que era o dono da oficina, veio a falecer. O seu? José Domingos Lousada. Aí ele veio a falecer. Na época, assim, nos dias que ele faleceu, minha vontade era nem tocar o instrumento mais. Mas depois fui aceitando aquilo, e por a gente ser bem ligado um com o outro, ser um amigo de fé mesmo. Aí, daí uns tempos, eu comecei a voltar a tocar. Porém, era um instrumento que sempre dava um probleminha e outro. E não tinha outros técnicos para mim levar o instrumento para estar consertando. Então, tive que adotar mesmo como profissão. Assim, adquirindo algumas das ferramentas que era dele, comecei a trabalhar da manutenção dos instrumentos. E naquela época eu tinha um pouquinho de tempo, comecei a fazer as primeiras acordeon em casa, bem artesanal, no serrote mesmo. E daí não era um serviço, não tinha um campo grande para esse trabalho, né? Fui crescendo e tal, comecei a trabalhar na prefeitura de Una como operador de máquina pesada. Aí por lá fiquei 10 anos trabalhando, de dia com patrola, né, patrolando estradas, e à noite trabalhando com acordeon. Então quer dizer que a sua profissão, assim, vamos dizer, daquela época de carteira assinada era era patrol, trabalhava na patrol. Isso.
fazendo estrada, que não tem nada a ver com acordeon, as estradas são diferentes. Isso, né? Isso. Aí, mas a paixão mesmo era o acordeon. Aí, felizmente, houve uns problemas na prefeitura na época, né? E eu não aceitei e saí. Pedi conta, saí da prefeitura e comecei... Felizmente. Nossa. Aí comecei a mexer com aquilo que eu mais gostava. E daí foi crescendo cada vez mais o serviço, cada vez mais acordeon para consertar. E o povo lá de fora foi sabendo, né? Vinha procurar o meu amigo, ele tinha falecido, deixava o instrumento para mim consertar. E foi assim por um bom tempo, até que eu não dava conta mais do serviço. Aí já tive que fazer convênio com fábrica, né, que era a Minuano, que indústria e comércio de acordeon. E assim comecei a terceirizar alguma coisa, comprar alguma coisa pronta, para dar continuação ao serviço. Até que chegou num ponto que eu tive que adquirir minhas próprias máquinas para trabalhar, porque não dava conta e nem a manutenção lá era muito caro, já não ganhava nada, e o serviço chegava que eu tinha que fazer tudo de novo, muitos deles. Aí fui fazendo meu investimento em máquina para ampliar o serviço, né, a oficina. E hoje eu estou aí com um maquinário que eu consigo fazer um acordeon dentro de 20 dias, pegar da madeira do zero e entregá-la funcionando. Certo.